Bom, pessoal, nesse vídeo agora nós vamos esclarecer um pouco sobre a média do ruído. Essa é uma dúvida de muitos profissionais também sobre como proceder nas questões de médias dos níveis de pressão sonora, dos níveis de ruído. Bom, nós temos aqui começar pelo um exemplo. Vamos pegar um exemplo, foi até uma consulta que recebemos, né? Que ele coloca a seguinte situação. Quando eu tenho algumas medições, por exemplo, inferior a 80, 85, conforme esse quadro. Então nós temos aqui 3 medições. 76, já estou falando de NEM, jornada de 8 horas, 76, 78, 84.10. Se eu pegar aqui com esse valor desses valores do NEM, eu obter a dose, eu vou ter as seguintes doses: 0,29, 0,43, 0,88. Aí nós temos duas maneiras que muita gente tem a dúvida, assim, eu vou fazer a média aritmética desses NEM ou eu tenho que fazer a média da dose? Quando eu faço a média aritmética do NEM ou do LVG, eu estou trabalhando com a escala logarítmica. Quando eu estou trabalhando aqui com a dose, a escala está linearizada. Então a melhor solução é fazer a média da dose, conforme as equações a seguir. Vamos fazer a média da dose. Nós obtivemos a dose e vamos fazer a média da dose. 0,29 mais 0,43 mais 0,88 dividido por 3. 0,53 é a dose. Com o valor da dose, essa dose nós observamos lá que já é para 8 horas, projetado para 8 horas, nós encontramos aqui o valor do LVG, que é igual ao NEM, que já está projetado para 8 horas, e nós vamos ter aqui um valor de uma média de 80,42. Se eu faço a média aritmética, simplesmente a média aritmética do NEM ou do LVG, que eu coloquei o LVG, o NEM, porque está para jornada de 8 horas. A minha média vai cair para 79,66, ou seja, a diferença é pequena. É lógico que a diferença é pequena aqui, porque devido à variação desses valores. Mas se a variação for maior, essa diferença vai aumentar. Por exemplo, vamos fazer algumas simulações aqui. Então, no nosso caso do exemplo, nós temos esses valores. 80, 84, aqui a gente tinha 84 aqui no nosso exemplo lá, né? 84,4. Aí, se eu faço as contas aqui, deu uma diferença de aproximadamente 0,9, o 79 com 80,6. Mas vamos supor que eu tenho, dentro desses níveis aqui, um nível, por exemplo, de 93 decibéis. É uma variação muito grande, né? Aí, nesse caso, em relação aos outros. Então, aqui, ó, a diferença vai ser de 4 decibéis. Enquanto na minha média, feita por meio da dose, 86,6, pelo LVG ou pelo NEM, a média aritmética vai dar 82,6. Então, observa que a diferença é exatamente de 4 decibéis. Se eu aumento essa diferença, se eu coloco, por exemplo, vamos supor que tem uma variação de ruído aqui, estou exagerando aqui, de 96, por exemplo, de 96 decibéis, né, um valor maior aqui, ó, eu vou ter aqui a diferença 5,5, né, de diferença entre a média feita pelo NEM ou pelo LVG e a média feita por meio da dose. Então observa que há uma diferença significativa, principalmente quando eu tenho uma variação muito grande de ruído. Agora, é óbvio, nós estamos mostrando aqui só as operações matemáticas da situação. É lógico que numa avaliação ambiental nós temos que observar muito, por exemplo. Numa situação dessa aqui, 76 decibéis aqui, por exemplo, eu deveria até desprezar, porque já não é uma exposição ocupacional. A exposição ocupacional aqui é acima de 80. E quando eu tenho uma variação muito grande para cima ou para baixo, eu tenho que excluir da nossa média, eu tenho que excluindo com muito critério, analisando os motivos que levaram a obter aqueles dois resultados, os extremos, né? Então, portanto, esse é o esclarecimento que nós colocamos nesse vídeo. Esperamos de ter dirimido as dúvidas dos colegas e profissionais da área. Muito obrigado.